Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula eu gostaria de analisar com vocês um receptor proprioceptivo fundamental para o funcionamento da contração dos nossos músculos esqueléticos. E esse receptor se chama fuso muscular. Então, eu gostaria de responder as seguintes perguntas nessa aula. Qual a função do receptor proprioceptivo chamado fuso muscular? Como ocorre a transdução do estímulo no receptor, ou seja, como um estímulo se transforma numa atividade elétrica própria do sistema nervoso central? Qual a função do neurônio motor eferente gama sobre o fuso muscular e sobre os movimentos dos nossos músculos esqueléticos? Como é e como ocorre o que se chama coativação alfa-gama? São esses 4 pontos que eu gostaria de aprofundar nesta nossa aula de hoje. Nesta figura aqui, eu faço um resumo dos principais pontos da nossa aula de hoje, ou seja, as conclusões que eu gostaria que vocês levassem sobre o tema que nós estamos analisando hoje. Primeiro, que o fuso muscular é um receptor proprioceptivo que detecta o comprimento do músculo. Segundo ponto, que as fibras musculares intrafusais são inervadas por um neurônio sensorial aferente do tipo 1. Que as fibras musculares intrafusais são inervadas por um neurônio motor eferente do tipo gama. E que a função do eferente gama é manter a sensibilidade do receptor chamado fuso muscular. Esses, então, são os 4 principais pontos dessa nossa aula que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Então, vamos lá. Fuso muscular, fisiologia do fuso muscular. O fuso muscular é um receptor proprioceptivo que se encontra dentro da massa muscular. Então, aqui nós temos um músculo, nesse caso um músculo flexor, e aqui dentro nós temos esse receptor chamado fuso muscular. Como qualquer receptor, ele possui uma via aferente sensorial que se projeta e penetra pelo corno posterior da medula espinhal e fará sinapse excitatória com neurônios motores daquele próprio músculo, desencadeando um reflexo que nós analisaremos numa outra oportunidade. Este fuso, qual é o papel? Eu quero me dedicar aqui a analisar o papel do fuso muscular. O fuso muscular, ele é um sistema que detecta, é um receptor que detecta o comprimento do músculo. Esta é a função dele. É como se o fuso muscular fosse uma régua, um sistema de medida constante do comprimento do músculo. E esse comprimento, a medida desse comprimento é essencial porque ele demonstra ou ele informa lá para o sistema nervoso central a posição relativa da articulação. Ou seja, o que eu quero dizer, se esse músculo aqui está contraído numa certa posição, nosso encéfalo conclui que este membro está nesta posição, neste ângulo de 90 graus, entre o braço e o antebraço. Se esse músculo bíceps aqui estivesse mais relaxado, bom, este ângulo aqui mudaria, portanto a posição aqui do antebraço seria diferente. Então, este receptor proprioceptivo é um receptor que detecta o comprimento do músculo. E na vida diária, como é que ele funciona? Nessa situação aqui, que ele explica, eu acho, de maneira didática muito interessante, nós temos aqui essa pessoa, o que acontece com aquela caneca? Ela está sendo colocado líquido dentro dela, portanto, o
peso dela aumenta. Portanto, este peso tende a estirar, ou seja, tende a aumentar o comprimento desse músculo bíceps. Tende a estirar, isso aqui é um estiramento passivo, né? O músculo tende a aumentar o seu comprimento. Este aumento de comprimento do músculo, ou seja, ele estava nesta posição aqui, ele passou para esta outra, ele aumentou seu comprimento. Este aumento de comprimento aqui é detectado por essa estrutura chamada fuso muscular, e ele informa ao sistema nervoso central a alteração de comprimento. O que o músculo faz por essas vias reflexas e também por outros controles centrais é voltar à sua posição original, ou seja, o fuso muscular aciona vias aferentes que fazem sinapses com neurônios motores que promovem a contração do músculo, retornando ao seu estado original. Então, o fuso muscular é um receptor que informa para o sistema nervoso central a necessidade da correção do comprimento do músculo. Claro que a correção do comprimento do músculo não dependerá apenas do fuso muscular, mas o fuso muscular é uma estrutura essencial para isso. E ele é muito sensível. Pequenas alterações de comprimento são detectadas pelo fuso muscular. Pequenas frações de milímetro já são detectadas por esses receptores localizados em todos os músculos. Nós temos receptores fuso muscular em todos os nossos músculos, especialmente na musculatura extensora. Estrutura do fuso muscular. O fuso muscular é formado por células musculares intrafusais e por terminais nervosos de fibras aferentes, como eu quero mostrar mais detalhadamente agora. Então, aqui, novamente, né, aqui nós temos todas as fibras musculares, a fibra de um músculo, e incrustado dentro do músculo, nós temos uma estrutura em forma de fuso, uma estrutura fusiforme, que é uma cápsula aqui de tecido conjuntivo, e no interior nós temos essas fibras musculares que são delgadas, são fibras musculares finas, em torno de 16, 17 fibras musculares que são chamadas de intrafusais. Enfim, para diferenciar das fibras extrafusais. As fibras extrafusais são as fibras de todo o músculo. As intrafusais são essas pequenas, localizadas aqui dentro do fuso muscular. Essas fibras musculares intrafusais, elas são inervadas na sua porção central, elas são inervadas por fibras nervosas. Cuidado, aqui eu falo muitas vezes a palavra fibras nervosas aferentes do tipo 1 e também do tipo 2. Então, isso é o tipo histológico da fibra nervosa. Então, a fibra muscular intrafusal é inervada por essas fibras nervosas aferentes que naturalmente conduzem o potencial de ação aqui da periferia lá para o sistema nervoso central. Além disso, eu quero destacar aqui que as fibras musculares intrafusais são inervadas por neurônios motores. É uma fibra muscular. Esses neurônios motores que inervam as fibras musculares intrafusais são neurônios motores do tipo gama, para diferenciar dos neurônios motores do tipo alfa, que inervam as fibras musculares extrafusais. E aqui eu já destaco essa especificidade, ou seja, as fibras do tipo alfa, elas inervam exclusivamente as fibras musculares extrafusais. E os neurônios do tipo gama inervam exclusivamente as fibras musculares intrafusais. Este é o quadro, esta é a estrutura. Qual é o estímulo que desencadeia a ativação deste receptor?
Todos os receptores são sensíveis ou mais sensíveis a um determinado estímulo. Qual é o estímulo que excita o fuso muscular? O estímulo que excita o fuso muscular é a alteração de comprimento de toda a massa muscular. Então, o músculo, quando se estira, as fibras musculares intrafusais também sofrem esse estiramento. Aqui eu quero fazer um breve parênteses. Estiramento, eu estou usando aqui a palavra estiramento, não no sentido patológico, lá o jogador de futebol sofreu um estiramento na partida, lá não é a esse estiramento patológico, e sim, a palavra estiramento que eu estou usando aqui é simplesmente um aumento brusco do comprimento do músculo fisiológico. E, fecho parênteses, esse aumento do comprimento do músculo abre canais iônicos aqui na membrana da fibra sensorial aferente. Então, olhando essa figura de forma mais sistemática, aqui nós temos as fibras musculares intrafusais. Na porção central nós temos a terminação que também nervosa, né, que também se chama ânulo espiral, porque ela se enrola assim sobre a fibra muscular intrafusal. Essa fibra nervosa aferente, ela, olhando em maior aumento, está aqui. Então, aqui está a fibra muscular intrafusal e aqui está a fibra nervosa aferente. Quando todo o músculo aumenta de comprimento, a fibra muscular intrafusal também aumenta, e isso abre canais iônicos aqui na membrana da célula nervosa, dessa terminação sensorial nervosa aqui. Abre esses canais iônicos que eles são abertos por um estímulo mecânico, ou seja, esses canais são interligados por todas essas proteínas aqui do citoesqueleto intracelular. Quando há um estiramento da fibra muscular intrafusal, que foi decorrente do estiramento de todo o músculo, de todas as fibras extrafusais, esses canais iônicos se abrem, que eles são sensíveis ao estiramento, e a abertura desses canais iônicos permite a passagem, a entrada de íons que despolarizam essa célula nervosa, gerando um potencial, gerando uma despolarização, um potencial de ação nessa célula nervosa, e esse potencial é conduzido lá para o sistema nervoso central. Agora, o que acontece com o receptor em resposta a uma contração do músculo, ou seja, a um encurtamento do músculo? Esses dois exemplos aqui são muito elucidativos. Nessa primeira figura aqui mais à esquerda, nós temos o estiramento passivo do músculo, que é o que nós acabamos de ver. Então, aqui está o músculo, ele foi estirado passivamente porque foi colocado esse peso aqui. Por exemplo, lá na nossa vida diária, a gente levanta, por exemplo, a caneca, o copo, nós estamos... o peso, né, promove inicialmente esse estiramento do músculo. E esse estiramento se reflete sobre as fibras musculares intrafusais. Quero destacar aqui um aspecto muito importante. As fibras musculares extrafusais, elas estão em paralelo com as fibras intrafusais. Então, quando o estiramento de todo o músculo ocorrer, haverá também um estiramento das fibras musculares intrafusais, que, como nós vimos anteriormente, esse estiramento é o estímulo que excita essas terminações ânulo-espirais, a terminação nervosa, né, aqui na fibra muscular intrafusal. E esse estiramento, né, aumenta, como mostra aqui. Aqui nós temos, na parte de baixo, né, nós temos o estiramento da fibra muscular intrafusal, e isso aumenta muito a frequência de disparos de potenciais de ação aqui por essa via aferente sensorial do fuso muscular.
Então, essa é a situação em que há um estiramento do músculo. E esse estiramento excita o fuso, estimula o fuso muscular. A pergunta é a seguinte: o que ocorre quando o músculo se encurta, quando ele se contrai e diminui de comprimento? Que ocorre frequentemente. Nós temos aqui, neste caso, a estimulação do músculo através do aumento dos potenciais de ação, aqui da frequência de potenciais de ação, através desses motoneurônios alfa, que promovem um encurtamento do músculo. Então, o músculo se contrai e ergue aqui esse peso, né? A pessoa ergue o peso e o músculo se contrai. O que acontece com o fuso muscular quando o músculo se contrai? As fibras musculares intrafusais, elas acabam, nesta situação hipotética aqui, elas acabam zerando a sua atividade nervosa. Então, o músculo, as fibras musculares intrafusais acabam perdendo a sua capacidade receptora, acabam perdendo essa capacidade porque elas se tornam flácidas ali dentro da massa muscular e não mais são capazes de gerar atividade aqui na terminação nervosa ânulo-sensorial, ânulo-espiral aqui na sua porção central. Então, é o que mostra aqui, quando o músculo se contrai, o número de disparos aqui de potenciais de ação na fibra aferente aqui do fuso muscular reduz muito. Eferente gama. Função do eferente gama na manutenção da sensibilidade do fuso muscular. Aqui eu quero responder àquela questão que foi levantada anteriormente do que ocorre com as fibras musculares intrafusais após a contração das extrafusais. Então, quando as fibras musculares de todo o músculo se contraem por uma ativação do motoneurônio alfa, as fibras musculares intrafusais, elas perderiam sua função receptora. Elas se tornariam frouxas, se tornariam não sensíveis aqui no fuso muscular. A função do eferente gama é promover a contração da fibra muscular intrafusal. O eferente gama é uma fibra nervosa motora que inerva as fibras musculares intrafusais, contraindo essas fibras musculares. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma ativação do motoneurônio alfa, que contrai todas as células musculares, nós temos a ativação das fibras musculares intrafusais, mantendo, portanto, a sensibilidade do fuso muscular nesta situação de contração muscular, ou seja, essa parte aqui de cima, ela está registrando o número de potenciais de ação nesta fibra sensorial aferente. Se não existisse o fuso muscular, se não existisse o eferente gama no fuso muscular, a atividade da fibra nervosa aferente chegaria a zero, né? Perderia a sua função. Eferente gama, coativação alfa-gama. Qual é a origem dessa coativação, dessa ativação conjunta entre os neurônios motores alfa e gama? Aqui nós temos, então, o músculo, né? E aqui dentro dele o fuso muscular, cujas fibras nervosas aferentes se enrolam nessa porção. Essa fibra nervosa envia uma projeção aqui para o sistema nervoso central, faz sinapse com o motoneurônio alfa, que contrai todo o músculo. As fibras musculares intrafusais, elas são inervadas por um neurônio motor gama. Qual é a origem da estimulação do neurônio motor gama para manter aquela ativação conjunta com o alfa? São fibras descendentes de várias partes do encéfalo, por exemplo, da formação reticular lá do tronco encefálico, envia projeções descendentes excitatórias sobre esses motoneurônios gama, mantendo a contração da fibra muscular intrafusal.
mantendo o que se chama a coativação alfa-gama. Portanto, centralmente, no sistema nervoso central, há um mecanismo de controle, um mecanismo de processamento conjunto das informações eferentes, efetoras, que atuam sobre os motoneurônios alfa, conjuntamente com aquelas que atuam sobre o gama, de tal forma que as fibras intrafusais se contraiam na mesma intensidade de comprimento que as extrafusais. Destaco aqui nessa figura que a fibra aferente sensorial aqui do fuso muscular não faz sinapse com o motoneurônio gama. Há uma exclusividade. A fibra aferente aqui ela fará sinapse com o motoneurônio alfa. Essa é uma outra figura mostrando a coativação, só que de origem, o córtex cerebral pode promover isso. Por exemplo, nosso córtex deseja executar um movimento, ele ativa os motoneurônios alfa, mas ao mesmo tempo ele envia projeções para o gama, mantendo a contração da fibra muscular intrafusal proporcionalmente à contração das extrafusais. Pode haver um aumento da atividade sobre o neurônio motor gama maior do que sobre o alfa, aí nós teremos uma contração das fibras musculares intrafusais e uma excitação da terminação nervosa sensorial e uma ativação do motoneurônio alfa. Portanto, eu estou me referindo aqui à seguinte situação: o neurônio motor gama, ele pode promover a contração muscular de toda a massa muscular, desde que ocorra essa formação reflexa aqui, através da fibra sensorial do tipo 1A. Aqui eu quero destacar para vocês um aspecto muito importante e talvez um pouco difícil compreensão do fuso muscular. Os fusos musculares, eles têm funções estáticas e dinâmicas. O que vem a ser função estática e dinâmica do fuso muscular? Voltando aqui à estrutura, nós temos o fuso muscular, o receptor, as células receptoras, as células aferentes sensoriais se enrolam na porção central e o motoneurônio gama inerva aqui as extremidades da fibra muscular intrafusal, simplesmente porque é aqui nas extremidades que se encontram as proteínas contráteis dessa fibra muscular intrafusal. Uma fibra muscular, portanto, ela contém proteínas contráteis e essas proteínas contráteis são ativadas, né, por este motoneurônio gama. O que eu quero destacar aqui para vocês é que há basicamente dois tipos de fibras musculares intrafusais. Dois tipos de fibras musculares intrafusais. As fibras musculares intrafusais em bolsa nuclear, se chama bolsa nuclear porque é essa dilatação central dentro da qual se encontram os núcleos desta célula, e há as fibras musculares intrafusais em cadeia nuclear, em que não há essa dilatação central. Os núcleos dessa célula se dispõem assim, um ao lado do outro, também aqui na porção central. Existe uma diferença funcional, além dessa caracterização morfológica. As fibras em bolsa nuclear, elas estão preponderantemente, não todas, mas preponderantemente envolvidas com a função dinâmica do fuso muscular, enquanto que as fibras em cadeia nuclear, elas estão preponderantemente envolvidas com a função estática do fuso muscular. O que eu quero dizer por função dinâmica e estática? Função dinâmica do fuso muscular é a resposta do fuso muscular a um estímulo de estiramento, ou seja, quando o músculo aumenta de comprimento, aquela fibra muscular intrafusal, especialmente as em bolsa nuclear, elas excitam
as terminações ânulo-espirais que se enrolam sobre a sua porção central, desencadeando uma informação aferente que será enviada lá para o sistema nervoso central. Então, a fibra em bolsa nuclear é sensível à alteração de comprimento do músculo. A fibra muscular intrafusal de função estática, ela se chama de função estática, porque ela é sempre sensível à posição estática do fuso muscular, ou do músculo como um todo. Então, o fuso muscular, ele não é apenas excitado quando há alterações de comprimento. Ele normalmente é excitado quando há alterações de comprimento, mas não somente nessa situação. Na posição estática do fuso muscular, nós temos essas fibras em cadeia nuclear que são sensíveis ao comprimento do músculo. Portanto, conclusão do que eu quero dizer, sempre o nosso sistema nervoso central está recebendo informações a respeito do comprimento do músculo. Fazendo analogia com aquela régua que eu tinha mencionado lá no início, de que o fuso muscular seria uma reguinha aqui dentro do músculo, esta régua, ela está sempre medindo o comprimento do músculo, seja alterações de comprimento, aumento de comprimento, ou seja, o músculo estar parado naquela posição estática. O nosso sistema nervoso central sempre recebe informações a partir do fuso muscular, mesmo quando não há alteração de comprimento da fibra muscular, quando o músculo está estático. Portanto, também se conclui que sempre há atividades por essas vias aferentes sensoriais do fuso muscular. Sempre há atividades por essas vias sensoriais aferentes do fuso muscular. Então essa é uma função muito importante, a função estática do fuso muscular, a função dele quando não há contração, não há encurtamento muscular. Projeção central, áreas corticais sensoriais de projeção dos fusos musculares. O que eu quero responder aqui é o seguinte, aquela informação lá do fuso muscular que mantém aquelas vias reflexas ali na medula espinhal, aquela via sensorial pode chegar, aquela informação sensorial pode chegar até o córtex cerebral? Sim, pode chegar. Aqui nós temos o fuso muscular, essas vias ascendentes, além de fazerem sinapse com neurônios motores aqui da medula espinhal, essa via aferente sensorial aqui do grupo 1A, além de fazer sinapse com os neurônios motor, essa via aferente, ela ascende, ela sobe e fará sinapse com neurônios aqui no tálamo e do tálamo ao córtex cerebral. Também essa via aferente fará sinapse com neurônios localizados aqui em núcleos do tronco encefálico e posteriormente para o cerebelo. Então, essa informação sensorial aqui do fuso muscular, ela sim se propaga até o cerebelo, fazendo sinapses aqui intermediárias, até o tálamo e do tálamo até o córtex motor primário, mas também até as áreas sensoriais somáticas, áreas primárias das sensações, área 3 e 2 lá do córtex sensorial. Então, estas áreas 3 aqui do córtex cerebral, a área deixa eu explicar então um pouco melhor, que eu acho que eu falei direto. Isso aqui é o giro pós-central, o córtex sensorial somático primário, o giro pós-central, áreas de Brodmann 1, 2, 3, 4 e 5. Essas áreas, as áreas sensoriais aqui são a 1, a 2 e a 3. A área 3A recebe informações do fuso muscular, a área 2, aqui do giro pós-central, do córtex sensorial primário, recebem essas informações proprioceptivas. Deve-se dizer que o número de neurônios corticais
envolvidos com o processamento da informação sensorial proprioceptiva, por exemplo, lá do fuso muscular, não é muito grande. Portanto, a discriminação sensorial do fuso muscular é relativamente baixa, ou seja, nós não temos uma capacidade discriminatória muito grande. O fuso muscular também ele atua de forma muito mais efetiva e imediata sobre os neurônios motores da medula espinhal lá nos reflexos. Mas a informação chega até o córtex cerebral, demora um certo tempo, chega até essa informação chega até o cerebelo, que é muito importante, como nós vamos analisar numa outra oportunidade, especialmente para a postura.